E hoje estamos com uma ilustre presença, um convidado especial, que é o Léo Maranhão. Quem não conhece, aqui todo mundo está falando de gestão passiva, não sei quando que a galera começou a falar isso nas redes sociais, mas o Léo, ó, já falava disso há muito, muito tempo. E é um cara com muito conhecimento nesse tema, trabalhou muitos anos na FTSE Russell. Quem não conhece, é uma das maiores empresas que criam e mantêm os índices no mundo. Tem milhares de índices, se eu não me engano. Junto com ela, né, tem a MSCI e o S&P Dow Jones. Essas são as três principais empresas que criam e mantêm índices no mundo inteiro. Então, e o Léo trabalhou lá e vai contar aqui com a gente essa experiência, contar curiosidades, entender mais o que acontece no backstage, né, dessa companhia, desses índices. Então, Léo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo. E aqui vai ser mais um bate-papo para a gente conhecer um pouco mais sobre você, sua história, sua experiência e curiosidades nessa área. Legal, muito obrigado pelo convite. Pô, admiro muito aí o trabalho que vocês estão fazendo. Eu lembro quando eu voltei a morar no Brasil, né, ali em 2019, eu pensava assim, nossa, um dia a gente vai ter, e eu escutando ali na pandemia, principalmente na pandemia, eu comecei a escutar muito ali o podcast do Ben Felix ali, o Rational Reminder, né? E passava pela minha cabeça assim, nossa, um dia a gente vai, no Brasil vai ter alguma coisa assim, né? E, enfim, vocês estão sendo já pioneiros nessa Você tem parte também. assistido, Léo? Ou você está Como é, só falando e não assiste nada? como é que é? Você tem assistido ou você está falando Na os nossos época da pan... episódios? Ah, Não, os tá, tá, nossos o de episódios. vocês, sim, pô, o último de vocês lá eu assisti, Qual que foi, então? agora semana passada. Vai Não, os complicar, hein? últimos que eu vi foi teve a discussão de dividendos. Olha, o Léo. Aí sim. O Gucci já quer te botar na fogueira, hein? Olha Kombucha. só, hein? É Olha para só. pegar se o cara tá Cuidado, hein? mentindo ou não. Pô, Mas o Léo. Léo tá falando da real, que bom. Sabe que ele gosta de fazer um react aí. E No eu vou Instagram É, dele, dizer sempre um react que pra galera aí, ó. Não, é, eu vou dizer que eu tenho escutado muito pouco. Peguei um mas pouco de bode, assim, de alguns podcasts. Acho que na época da pandemia eu escutei muita coisa, Uhum. mas, pô, de vocês ali, uma coisa diferenciada e que tem tudo a ver com o que a gente está propondo, né? Bom, bom, excelente. Fico feliz, Léo, que você está acompanhando, etc., que você é uma referência no assunto. E conte aí um pouco como você vai parar na FTSE Russell, qual que é o seu background, conte um pouco mais sobre sua história aí. Bom, bem antes da FTSE, a FTSE foi digamos assim, a mais recente das empresas de índices que eu atuei. No total foram três, né? E eu vou contar mais ou menos como é que foi tudo isso. Então, nossa, tá fazendo literalmente essa semana 11 anos que eu me mudei para a Alemanha para fazer um mestrado. Eu fui para a Alemanha 3 semanas depois do Brasil tomar de 7-1. Ah, Então entendi. foi um ótimo quebra-gelos, né? O pessoal perguntava, de onde é que você é? Do Brasil. Daí já vinha aquela risadinha, já vinha aquela cara de constrangimento, porque ao contrário do brasileiro, que ia zoar o cara, assim, interminavelmente, muitos dos alemães lá, eles estavam constrangidos de falar comigo sobre futebol, olha só. Teve um lá que uma hora assim, nossa, desculpa, por que que você está me pedindo desculpas, sabe, tipo, então foi engraçado, assim, foi bom, muito bom para quebrar o gelo. E assim, se hoje ainda se fala pouco de ETFs e no Brasil, né, ainda de certa forma é uma bolha, imagina 11 anos atrás. Putz. Então, eu gosto de falar que quando eu pensava em índices, eu pensava ali, né, assistindo o Jornal Nacional, eu lembro quando criança ali o William Bonner falando, não, o índice do Japão, dos Estados Unidos, do mercado europeu subiu ou caiu tantos por cento hoje, né? Então ficava muito na minha cabeça que era uma referência, né? Uma referência de um mercado específico, da bolsa de valores de algum mercado. E quando eu fui para lá, eu percebi que na verdade isso era uma indústria assim gigantesca, né? Trilionária, na verdade. A gente teve aí 2 semanas atrás com o Eric Balchunas, né, Kobuch, lá da Bloomberg, e ele tem um livro que é justamente a indústria trilionária, alguma coisa assim, que é a parte de indexados, que na verdade já é uma indústria realmente trilionária e já era assim 10, 11 anos atrás no mundo. Mas eu caí um pouco de paraquedas nessa área, né? Fui fazer um mestrado, era um mestrado assim
um pouco mais profissional do que daqueles 100% daqueles mais acadêmicos, então ele permitia que você tivesse um tempo ali de trabalho, de fazer algum tipo de estágio, trabalhar em tempo parcial. E eu não falava alemão, né? Fui para a Alemanha sem saber falar alemão, olha que loucura. Mas o curso era inglês e eu sabia que Frankfurt é uma cidade bem internacional. Mas o É, mestrado era de quê, Léo? Só para eu entender. como é Qual que que era é? a temática? O mestrado era sobre qual que era a Mestrado em temática? finanças, né? Eu me Em formei em finanças, economia. bem amplo. Então poderia ser stock picker, podia ser day trade, podia ser qualquer coisa. Na verdade, não, porque, assim, precificação de ativos, estratégia de investimentos, isso fez parte de algumas coisas ali Tá? do mestrado, mas acho que lá já está superado também essa ideia que investir é stock picking, que Tá. investir sabe? Então, na verdade, era um mestrado muito, muita gente ali ia para fazer esse mestrado para ir para a carreira de M&A, investment Uhum. banking, outros iam mais para estruturação de produtos, enfim. É, então, eu não falava alemão. Uma das empresas que aceitava, né, ele estava contratando pessoas que não precisavam, né, que não precisasse ter fluência em alemão, bastava o inglês. Era justamente a Bolsa de Valores alemã, cuja sede fica em Frankfurt. Então eu comecei a aplicar para um monte de coisa lá. Tinha tudo quanto é coisa que você pode imaginar dentro da estrutura da Bolsa alemã. É muito maior que a B3, mas assim, pensando como a B3 não é só a Bolsa, ela tem a parte de dados, ela tem a parte de clearing, tem um Até o leque, índice, né? e Até a índice que parte ela de tem. índices também. E caí de paraquedas na parte de índices do grupo Bolsa de Londres, que são os índices DAX, né, da família DAX, que seria o Ibovespa alemão, e os índices stocks, que os índices stocks são mais amplos, né, são ali da zona do euro e depois eles expandiram e hoje você encontra índices stocks de tudo quanto é mercado também. E ali foi o que abriu a minha cabeça de ver que, caramba, tem índice de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Naquela época começou a falar muito do Smart Beta, então estava bombando índices Smart Beta, todo tipo ali de fatores, estratégias um pouco diferentes, fora do índice amplo comum, né? Começou a bombar muito a parte de ESG. É, então peguei bem essa época assim e percebi que, caramba, as pessoas na verdade investem sim, seguindo o índice. E foi difícil no início, né? Porque principalmente a gente aqui no Brasil ia naqueles eventos aqui e o pessoal falava só em day trade, stock picking, Petrobras, aquela coisa arada toda, e eu, caramba, isso daqui é completamente diferente do que é feito no Brasil, né? Então já foi o primeiro choque, assim, de entender que era um mercado completamente diferente, completamente gigantesco, é, e que, sei lá, a gente estava numa outra era no Brasil ainda. E o Léo, já era bem consolidado os ETFs lá na Alemanha dessa época? Cara, já era. Assim, a empresa que eu trabalhei lá, apesar de ser bolsa alemã, apesar de ser na Alemanha, ela tinha clientes do mundo inteiro, tinha índices do mundo inteiro, então ela estava bem espalhada, tinha escritórios em Londres, Nova York, Tóquio, enfim. Então, assim, já era um trabalho bem global, mas evidente que né, que a gente estava ali na Alemanha. E o alemão, ele é um povo bem conservador com relação a investimentos. Você pega toda a história recente e tudo mais né, culturalmente eles são muito, muito conservadores. Mas é engraçado que eu já pude perceber ali no dia a dia mesmo que, principalmente as gerações mais novas, já estavam investindo e tudo mais, mas faziam através de ETFs. Então já estava meio que cultural ali para eles, sabe? Aham. Tem até uma história bem engraçada com relação a isso. Eu já estava na segunda empresa de índices que eu trabalhei lá, que foi a Selective, que daí é uma empresa totalmente diferente. Ela foi um pouco mais inovadora, ela começou a fazer um monte de índice bem diferentão assim. É, E eu estava lá em 2017. Quem que acompanhava aqui o mercado já ali por abril, maio de 2017, lembra o que aconteceu aqui no Brasil?
O Joesley Day? Wesley Day. Eu não lembro exatamente que dia da semana que foi, mas se eu não me engano, saiu no Jornal Nacional, né, a notícia, e daí no dia seguinte a bolsa caiu por volta de 10%, já abriu caindo por volta de Acabou tudo 10%, aqui. o real caindo por volta de 10% também. E tinha nesse dia um fundo de gestão ativa que se lascou também. Se é que vocês entenderam. Quero nomes. Se lascou, Ah, sim, sim, sim. entendeu? Foi minha penúltima postagem no Instagram, agora que eu lembrei. Foi, Desabou eu demais, vi a porque do Geraldo aí. ele tava comprado em dólar. Não, tava vendido em dólar. Então não é só as ações que despencaram, foi o dólar que foi lá para cima. O fundo. Potencializou. Mas Nossa. esse se lascou também no Covid, um monte de coisa, né? Tá lascado até hoje. Foi complicado. E pior que eu tinha posição. Eu tinha posição nesse. Mas tudo bem. Virou Mas segue. estatística. Virou estatística. Pois é. Não, daí olha só que engraçado, né? Eu acordei naquele dia, vi as notícias lá e tal, falei, pô, caramba, né? Vai loucura que tá acontecendo no Brasil, mas ok. E quando o mercado do Brasil abriu, já devia ser assim, começo da tarde lá pra gente, então a gente acho que tinha acabado de voltar de almoçar e tal, ligou o computador. De repente eu escuto alguns colegas meus falando em alemão sobre o Brasil, né? Só começou a me chamar a atenção assim, tipo, o que eles estão falando, né? Comecei a prestar atenção, perguntei um pouco, porque eu ainda não tinha uma fluência maravilhosa no alemão, não cheguei a ter. Conclusão, eles estavam alucinados que o Brasil, do nada, né, de uma hora para outra, estava aí por volta de 20% mais barato em euros ou em dólares, em moeda forte, né? E daí tudo bem, foi uma coisa mais ali de querer fazer uma brincadeira, quase um trade ali de brincadeira, mas eles decidiram, vamos comprar Brasil, vamos aproveitar. E sem falar comigo, né? Se eles tivessem vindo falar comigo, eu ia falar, não façam nada, espera. Mas Eles foi não um bom sabem. trade. Quem comprou naquela época, no dia que desabou, foi bom, se segurou. Não foi? Não, foi bom, né? Mas se eles tivessem me perguntado, Léo, o Brasil caiu 20% hoje, o que que você acha da gente comprar? Eu ia falar assim, olha, não coloco a minha mão no fogo, não sei o que que vai acontecer, né? A gente tava sem Mas saber eles iam ficar puto com você, porque depois a bolsa subiu. É, enfim, eu sei lá, eu falei, ainda bem que eles não vieram falar comigo antes. Quando eu fiquei sabendo, eles já tinham comprado. Tá. Mas aí foi outro clique que me deu. Porque em questão de minutos, sem saber praticamente nada sobre o Brasil, sem falar português, sem ter CPF, sem ter corretora, sem ter nada, nenhum vínculo com o Brasil, o máximo de vínculo que eles tinham era comigo, um colega deles, que eles nem me perguntaram nada. Eles tinham comprado, estavam expostos a Brasil através de um ETF de Brasil listado na Bolsa de Frankfurt. E foi um dos outros, então, né, como eu te falei, foi um outro desses momentos de clique, assim, falei, caramba, olha só, os caras estão usando ETF, estão usando ETF de uma forma super simples, que você não precisa ter nenhum conhecimento, nenhum tipo de profundidade do assunto, né? Não que a gente vai recomendar isso, porque é totalmente o oposto que a gente recomenda para as pessoas, mas é a questão da simplicidade que o ETF traz e de atingir mercados que não são tão simples de atingir também com um clique, né? Sim. E simples, mas sofisticado, né? É. Bem sofisticado. Isso que é tão legal, né? Que antes Léo, disso, qual que seria uma outra possibilidade deles? Usar uma proxy. O que seria uma proxy? A Petrobras também negocia ali ações ou DRs, né? Nas TBR. bolsas europeias também. Mas daí você vai estar, né? Daí você acaba. Antigamente eles faziam isso, né? Usava mais como proxy. Tá Mas pegando o daí risco específico do ativo, né? Então, exatamente. a posição com a Petrobras é ruim, né? É. Mas eu entendi a praticidade, mas na nossa visão, eu acho que todo mundo concorda que ter comprado o Brasil
foi mais ou menos não um stock pick, foi um country picking, né? Que a gente não aconselha muito que os clientes façam isso, né? De utilizar os Foi ETFs uma para... brincadeirinha que eles quiseram fazer, Exatamente. né? Mas mostrou o quanto que o ETF pode ser prático, etc, né? Então, enfim. E Você como já estava na cultura deles, muitos anos atrás, a utilização de ETF. Não Entendi. passou nem pela Muito cabeça tempo, né? fazer de outro jeito, né? E, Pronto, e, Brasil ETF, pronto, 2 cliques, tava lá. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta enquanto agora. isso, o investidor, pessoa física, sabichão aqui, achando que tá com a sua planilha de Excel de valuation, ele vai bater o mercado. O cara lá da Alemanha, no seu terminal Bloomberg, ele tá competindo contra esse cara, mas calma, a carteira recomendada da S vai fazer você bater aí. Eu vou pegar leve, viu, com a galera aí hoje. Mas vai, Geraldo, o que você quer falar, Geraldo? O Ô, Joãozinho Léo, quer. olha só, uma pergunta. Cara, vamos lá, isso aí que tá descontando, falou logo depois lá da Copa 2015, acredito eu, 2016, vamos lá. Cara, comparando 2015 e 2016 na Alemanha, cara, com o estágio atual que a gente está hoje no Brasil, digamos que, querendo ou não, cara, os últimos 2 anos aqui a gente teve uma boa evolução no mercado de ETFs, cada vez mais pessoas estão falando, não somente a gente, mas até influenciadores mais famosos aí, como o pessoal aí do Primo Pobre, Primo Rico, o Perino, eles têm falado cada vez mais de ETFs, enfim, o mainstream está falando cada vez mais de ETFs, mas se a gente pudesse fazer uma comparação, cara, tem alguma comparação do estágio que a gente está hoje com o estágio que a Alemanha estava em 2016, 2017? A gente está muito atrás ainda daquele de 2016 lá na Alemanha? Eu acho que sim. Eu acho que sim, tá? Porque a gente teve um aumento muito grande de produtos, mas eu acho que ainda não tanto a gente não bateu 1% ainda É, no Eu ia Brasil, falar isso sabe? hoje, eu achei exato, interessante. 1%. E a cultura também, né? A cultura do investimento passivo, que aqui ainda é fronteiriça, né? Mesmo essa galera que tá começando aí, os primos distantes, eles não estão comprados nessa ideia ainda. E nem os influencers, tá? O Geraldo falou dos caras aí, dos influencers, mas até mesmo Então, o primo distante é uma influência, pô. Não, mas eu tô falando não do primo, do outro, Enfim, que ele vai lá e fala, se eu não trabalhasse no Cuidado com ele, mercado viu? financeiro, eu aplicaria ETF. E aí, qual que é o problema de dar essa sentença? Né? Porque ele fala, pô, eu não sou do mercado, mas eu tô acompanhando o influencer XYZ, que é do mercado financeiro, e eles estão comprando ação XYZ, então, pô, vou seguir esses caras. Então, por mais que eles falem, eles não estão falando, gente, é bom para quem é profissional, para quem é padeiro, para quem é tal, para mim, para qualquer pessoa investir em índice é um bom investimento. É isso que não sei se caiu na ficha para eles ou não sei se, enfim, pode ter outros conflitos, né? Porque se falar aplica em índice, não vai ter o quadro rumo ao trilhão, ao bilhão, vamos comprar tais ativos, né? Porque, pô, é só seguir o asset allocation, os percentuais e seguir. Acaba em um episódio. Mas será que vai dar audiência? Será que vai conseguir? Não sei, fica a dúvida, né? Então, é... é só um ponto de observação. Eu entendi que o Léo caiu de paraquedas, então não foi porque ele era o estudioso que fala, puta, eu vou trabalhar na área de índice. Ele teve sorte de ter caído na área de índices, porque era a única vaga que falava inglês. Aí, por acaso, ele falaram, puta, estou investindo em índices, viu a praticidade, mas, Léo, quando você enxergou que, não sei se você naquela época tinha o estudo SPIVA, etc., de ver que matematicamente, estatisticamente falando, é besteira fazer essa gestão ativa, né? Delegar tudo mais e via índice. Porque você falou muito da praticidade, você falou, pô, legal, muita gente está investindo, mas ainda não descobriu muito qual que é o motivo, qual que é a razão da galera investir via índices. Você falou de comprar Brasil por 1 clique, 2 cliques, praticidade. E os outros benefícios? Você chegou a. Quando caiu a ficha, falou assim: a minha carteira de investimento, a do Léo aqui, eu vou aplicar via índices também. Quando que foi isso? Foi na Alemanha? Foi depois? Enfim. Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que foi muito de pouco em pouco, sabe? Porque no início não tava nem meio que, assim, sinceramente, eu já tinha brincado um pouco de stock picking aqui no Brasil, na época da faculdade e tal. Tinha me frustrado, peguei ali depois bem o 2008, caiu tudo, meio que esqueci, falei, vou esquecer isso daqui, depois eu me viro, depois eu vejo. Daí já tinha feito alguma coisa, alguma
Prev, tinha um fundo ou outro, mas sabe, tudo sem olhar de forma tão aprofundada. Eu estava morando lá fora, então eu tinha alguma coisa aqui no Brasil, eu meio que deixei assim, até foi recomendação de assessoria na época, tá? Então, depois eu percebi que, né, estudando melhor sobre isso, eu vi que não foram muito as melhores opções, Você tinha COI também? mas Tinha não, estruturado? não cheguei a ter COI. COI vai ser um assunto bem interessante, tá? Porque COI também segue índices. E Ah, adivinha quem que já fez índices para COIs? cara, Mas eu tem não gosto de índice de generalizar as COI, isso é coisas. novidade para mim. Tem Não, índice na de COI? verdade o COI segue um índice. O COI também precisa seguir um índice. Às vezes Sério? pode ser um índice de 3 empresas. Na época lá, eu lembro que o pessoal aqui no Brasil fazia. Você vai seguir ali a performance de Apple, Facebook e Google, sei lá. Até Mas mesmo se o índice do S&P 500, Ah, tem tá. vários Tá, você COIs tá que dizendo seguem, que ó, se COI a quem está pouco trabalhando com mais de uma empresa. Mas depois a gente pode até entrar nesse assunto, é bem interessante. O termo lá na Europa é Structured Products, ele já é muito forte já há muito tempo lá. E eu via como um produto até muito menos pior do que aqui, até porque a gente estava numa fase lá na Europa de praticamente uma década com taxa de juros zero, taxa de juros negativa, né? Então não tinha tanto esse problema de você ficar ali sem ser remunerado, pelo menos ali como se fosse a nossa Selic, né? O nosso CDI. Mas voltando só ali para o assunto que o Butch tinha comentado, que era o que, quando que caiu a minha ficha, né? Eu quando acho que você... foi muito de pouco em pouco, sabe? No começo eu estava tão focado ali só em trabalhar mesmo, tava legal, eu fazia uma parte mais técnica de estruturação dos índices, mas principalmente na empresa que eu estava depois, a Solective, era uma empresa menor, a gente fazia um pouco de tudo. Então eu tinha que, tanto eu falava com os clientes, a gente desenvolvia a metodologia juntos. Então, por clientes aí, você pensa desde uma asset pequena no interior dos Estados Unidos, até um banco suíço, até JP Morgan e Goldman Sachs. A gente atuou num leque assim de clientes de todos, realmente um leque super gigantesco, vasto. Bancos do Canadá, bancos do Japão e Austrália, né, que estavam eles ali querendo criar ou ETFs ou algum tipo de produto indexado, algum fundo indexado, ou até mesmo um structured products, né, o famoso COI. Então, eu acho que foi ao longo do tempo, assim, que eu comecei a participar esses eventos, por exemplo, que a gente teve da Bloomberg aqui, lá fora já tem há muito tempo. Eu lembro que, de repente, comecei a ter o convite, vai ter um evento da Bloomberg sobre ETFs, fui lá. Ali ele já começa a passar um pouco mais de informação, de como é que está o crescimento dos ETFs no mercado, você começa a ler um pouco mais aqui e ali, até que fui conhecer de verdade ali o que era John Bogle, fui ler o Investidor de Bom Senso e tudo isso. Daí sim que a, que a ficha caiu completamente. Mas por muito tempo ali eu entendia que era um produto bom, porque lá fora já estava num momento que, apesar de ter a discussão ativo ou indexado, mas não era tão polêmico como é hoje no Brasil, sabe? Eu acho que já era ninguém precisava convencer ninguém que ETF era bom, já estava aceito lá fora. Então eu não precisei entrar eu nunca entrei em discussão assim de perceber discussão, não. É, essa coisa do ativo versus passivo, né, indexado ou fundo de gestão ativa, eu acho que já estava num momento muito sólido lá fora. Então, eu acho que eu fui ter que estudar um pouco mais essa discussão quando eu voltei para o Brasil e senti que aqui tinha muita resistência. E daí para enfrentar essa resistência, você tem que estudar, você tem que se aprofundar mais e daí sim se basear muito mais em dados, em estatísticas e ver como é que foi lá fora. Eu acho que eu fui estudar mais profundamente e de forma mais técnica sobre isso depois que eu voltei para cá. Entendi. E muita gente tem um mito, né? Falar, lá fora o mercado é eficiente, aqui dá para bater o mercado. De onde os caras tiram isso, né? Eles não olham as estatísticas, os estudos que mostram que não é o que acontece lá fora está acontecendo aqui no Brasil, né? É a Então, narrativa, né? Eu acho que é uma narrativa. Até quando eu voltei, só tinha IVVB11 aqui e SPX11 para investimento internacional.
E daí muita gente ainda falava, ETF é legal para botar um pezinho ali, mas eu ainda gosto de escolher meus próprios ativos, né? Os influencers falavam. Mas Isso isso que em aí surgiu 2016 também, cara, porque a gente teve um bull market do mercado brasileiro muito forte ali depois do também, impeachment da Dilma. Cara, qualquer ação que tu comprou naquela época ali, entre 2016 e 2020, o cara teria ganhado muito dinheiro. é Então criou uma verdade. ilusão no Brasil. Grande parte hoje desses influenciadores mais famosos que tem, não desmerecendo, porque realmente eles começaram nas redes sociais ali quando tudo era mato, mas eles se aproveitaram desse bull market. Muitas pessoas ganharam dinheiro na época e acharam que elas eram capazes de sempre selecionar as melhores empresas. Porque, cara, tudo que tu comprou de 2016 a 2020, até o Covid, subiu. Então ali tem aquela história, né? As pessoas confundiram o mercado em alta com habilidade. Então era muito fácil vender, né? Ah, vou escolher minhas próprias empresas. Então, muita gente se criou, né? Se fez seu nome naquela época. Só que se a gente pega de 2020 para cá, o mercado brasileiro ele patinou bastante, já não tem mais. As pessoas começaram a observar que não é tão simples assim, começaram a verificar a importância de ter um investimento internacional, investimento no exterior, ter parte do patrimônio dolarizado, que não faz sentido permanecer somente aqui na Bolsa Brasileira. Então aí o pessoal começou aos poucos a abrir os olhos e está começando, e está evoluindo, né? Cada ano que passa, assim, a gente vê que os investidores estão percebendo essa importância da diversificação e de como a gestão passiva ela pode ser eficiente. E eu até acho engraçado nessa discussão, gestão ativa, gestão passiva, eu acho que é uma briga que sempre vai existir, porque sempre vai ter uma gestão ativa. Às vezes eu recebo umas perguntas lá no meu Instagram de pessoas, Geraldo, e se a gente tiver um cenário onde 100% for gestão passiva? Cara, não vai, cara. O ser humano é tu brigar contra a essência do ser humano. O ser humano ele sempre vai buscar, digamos, oportunidades, sempre vai querer arbitrar o preço, procurar, digamos, assimetrias, irracionalidades, sempre vai ter alguém querendo fazer isso aí. E cabe ao investidor escolher para qual caminho que ele vai seguir. Esse de tentar adivinhar, ou seja, esse de tentar encontrar essas irracionalidades, onde a probabilidade ela é muito pequena, mas vai ter uma galera ali se matando para tentar fazer isso aí, ou seguir um caminho, digamos, da gestão passiva, onde ele tem uma grande probabilidade de sucesso, porém talvez ele não possa ter o retorno talvez que ele poderia ter obtido de tentar comprar uma ação individual, alguma coisa, né? Só que com uma baixa probabilidade de retorno. Então sempre vai existir as duas, né? Sempre vai existir. Cabe ao investidor realmente escolher para onde ele vai querer. É Eu vejo que no ótimo. exterior está muito, muito maduro isso aí, que eu vejo no exterior que as duas já se convivem muito bem. Eu acho que grande parte dos investidores tem como uma alocação estrutural, na maior parte do portfólio ali, digamos, uma alocação estrutural passiva, mas para, digamos, massagear o ego, aquela coisa do ser humano, ele pega lá uns 10, 15% do portfólio e fica brincando lá com alguma apostinha, uma gestão ativa, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho até ótimo, viu, Geraldo, que tem os caras fazendo isso. Porque a gestão passiva precisa bem, precisa ter esses caras. Entendeu? E antes eu ficava puto, falava assim, pô, você tá fazendo stock picking? Não, faz uma gestão passiva. Eu já não. Se eu não gosto muito da pessoa, eu falo assim, isso, tá no caminho certo. Continue. Continue que é isso aí. Vai pegar o índice inteiro, tem laranja podre nesse índice. Especifica pra gente que vamos Negócio. Exato. Aí eu até falo, pô, vai. Se não é algo, um cara muito próximo que eu gosto, eu falo, manda bala e muito obrigado, viu? É isso. Eu já desencanei de querer converter a galera. E, ô, Léo, e tu chegasse a trabalhar aqui no Brasil também com uma research de ETF, não foi? Na verdade, quando eu voltei, eu já estava produzindo conteúdo, né? Então eu comecei a produzir conteúdo quando eu ainda estava morando lá fora, que foi muito legal, assim, porque parte do engajamento não era tanto pelo assunto ETFs necessariamente, que ninguém falava de ETF no Brasil, mas também um pouco para mostrar o dia a dia lá fora e tal, e que eu comecei a crescer um pouco ali a parte de seguidores. Mas quando eu voltei, isso inevitavelmente começou a abrir algumas portas, né? Daí eu fui abriu ali a oportunidade de atuar dentro da Suno e foi muito legal porque a gente fez os primeiros relatórios. Então a gente tinha semanalmente relatório de ETFs, né? Eu acho que foi a primeira casa, não necessariamente a falar de ETFs especificamente, mas pô, ter um relatório semanal sobre ETFs foi, eu acho que até bem inovador naquela época, lá em 2020. Na época a gente estava falando só de ETFs internacionais, não tinha praticamente, tinha o IVVB11, SPX11, talvez mais um que já tinha lançado, não lembro, mas estava começando aquela questão dos brasileiros investirem fora, né? Literalmente fora. Então estava tendo Avenue,
na época a Drive Wealth também, muita gente estava abrindo conta na Drive Wealth ou na Interactive Brokers. Então a gente começou, né, ali a fazer research de ETFs listados nos Estados Unidos mesmo. Então foi bem legal, assim, acho que eu tentei fazer um trabalho super educacional, não só de analisar o ETF, mas trazer, tá, por que utilizar esse ETF, como utilizar o ETF, como colocar isso daqui dentro de uma carteira, né? Eu sempre tentava, inicialmente eles queriam que eu fizesse uma carteira de ETFs lá, por percentuais e tal. Eu pensei, cara, mas isso daqui não é a ideia, Exatamente. né? Como que é uma carteira semanal de ETF, Léo? Você tinha que ficar trocando toda hora? Não era carteira semanal, era um relatório semanal que cada semana a gente analisava um ETF diferente. Ah, Tá? tá, entendi, Então, entendi. não, eu ia me recusar a fazer se Ah, tivesse tá. que Se fosse mexer. ETF picking e toda semana tem que ficar mudando os Não, percentuais não. do ativo Mas inteiro. tem, né? Tem, Agora tem é uma casa ETF de cripto, agora é ETF de saúde mental, agora é ETF de padaria. Enfim, não era isso, né, Léo? imagina, tem uma casa de research aí que tem um relatório mensal aí de ETF. É. Então, tá. Toda semana do mês muda aí. Tá, Não então, tem, não tem nada bom demais que o ser humano não consiga estragar, né? mas ô Até Léo, eu o... entendo. Você se escapou bem, que você não era o cara do ETF Picking. Você falava assim, que tinha uma carta semanal que falava do ETF, você explicava muito bem o que era o ETF e para qual propósito poderia servir. O que a A gente questão fez? durou o quê? Porque, na minha visão, não vai ter 50 ETFs para 50 finalidades, a não ser que você é um cara muito Então, criativo aí, né? o que a gente fazia, tá? E o que na verdade eu fazia, né? Que eu que tocava. A gente tinha uma lista, a gente desenvolveu uma lista de ETFs que seriam os recomendados, assim, oficialmente que a gente acha que seria legal ter numa carteira. Só que daí em cada relatório eu tentava explicar ali da melhor forma possível, ó, esse daqui, se você. E também para não falar mal de stock picking, porque, pô, 99% ali das pessoas estavam assinando porque queriam a carteira de stock picking, né? Então eu tive muito trabalho e eu acho que ali tato, assim, pô, de conseguir introduzir esse assunto de uma forma tranquila. Então eu falava assim, pô, se você já, por exemplo, a pessoa que já tem a carteira internacional, ou já tem a carteira lá Brasil e tal, e quer começar a investir de forma internacional, você pode fazer dessa outra forma. Sabe? Então, ou você já tem ali os ativos XYZ da carteira internacional, que são muito focados em tecnologia, talvez seja mais interessante você começar com esse outro ETF aqui, que tem um peso menor em tecnologia. Então eu fui tentando Nossa, trabalhar desse jeito, entendeu? complicado, viu, trabalhar desse jeito, viu? Mas foi muito legal. Porque, na real, o Léo queria falar assim, galera, joga fora essas ações que você tem, não invista só no setor de ETF, invista no mundo inteiro, no único ativo e vai aí aproveitar a vida. E se acabar o seu trabalho lá, pedir a demissão e já era. Não é isso? Mas daí, ó, daí toda semana a gente falava de um ETF. Quando finalizava todos, daí eu trazia alguns outros diferentes. Pô, um que não tá na lista, mas às vezes o pessoal começava a pedir, analisa esse ETF de como é que era? Que tava bombando, né? Semicondutores. Exatamente, era isso que eu queria lembrar. Clássico, esse é clássico. Semicondutores. Pô, qual que eu invisto aqui? Tem 2, 3 opções. Pô, e semicondutores era uma opção Urânio, legal, porque. Não, e sabe o que era legal? Porque daí eu conseguia começar a explicar algumas coisas. Pô, como que você escolhe um ETF? Porque ali, o de Ah, semicondutores tinha 2 ou 3 com. Mas eles eram totalmente diferentes. Um deles era pesos iguais, o outro era por market cap, o outro era selecionado de um jeito, selecionado de outro. Eu falava, ó, todos eles são semicondutores, mas o resultado final deles são bem diferentes. Por quê? Por causa disso, daquilo. Então, assim, eu acho que foi um esforço bem educacional, sabe? Não sei até que ponto foi em termos de business, né, de marketing porque é um assunto mais chato, é um assunto que menos pessoas queriam estudar, queriam ler sobre isso, né? Então, mas foi muito legal, assim, eu acho que foi um marco que para o mercado do Brasil a gente ter
relatórios ali sobre ETFs, e, pô, em 2020 a gente começou, né? Entendi. Foi... E hoje existe isso ainda ou não? Parou? Eu sei que eles mantêm, tá? Não tenho acompanhado, não sei como é que tá, mas eles mantêm ali os relatórios. Na Entendi. carteira internacional, pelo menos. Tá, e outra coisa, você falou que ligou o Insight lá na Alemanha, mas mesmo assim você deixava a sua carteira aqui. E você só migrou seus investimentos na pessoa física para gestão passiva indexada quando você voltou para o Brasil. Quando eu voltei para cá, eu comecei a ser muito mais... Quando você apertou o botão de resgatar, vender e migrou de fato a sua carteira para gestão passiva, ou você ainda está na gestão ativa? Foi muito aos poucos. Eu nem vou lembrar agora, mas foi muito aos poucos. Mas foi ali, eu lembro que 2020, 2021 eu estava já bem, principalmente 2020 ali. Eu lembro de estar no meio da pandemia, dentro de casa lá, às vezes, pô, não tinha nada que fazer, eu já, pô, vou rever isso daqui, vou estudar, Fica vou... mexendo com a barriga, né? Muita gente assiste e fala, puta, eu entendi a lógica, não sei o quê, mas vou fazer isso amanhã. É que nem cancelar o plano ou diminuir o plano da Vivo ou da Claro. Ah, depois eu faço, depois vai indo e nunca fica, Eu né? acho que eu tinha na época uns tipo CDB, esse tipo de coisa, daí ia vencendo, daí, pô, venceu, pô, legal, agora eu vou direcionar para algo mais legal, entendeu? Não, Algo que ativo eu, de que eu renda acredito fixa eu demais. também. Tô aguardando os vencimentos. Mas o que Né? eu tenho que apertar a decisão e apertar o botão resgatar, tudo que eu poderia fazer eu já fiz. Agora, é Entendi. claro, tá tudo em gestão passiva, muita coisa, tipo, tô com, sei lá, 10% da minha carteira em private equity. Se eu sair, vou sair com puta prejuízo. Vou aguardar. Ativos de Sim, renda tem que fixa. esperar. Mas tudo que eu posso apertar o botão, e infelizmente na gestão ativa tem 2 fundos que eu tô preso lá. Não tô conseguindo resgatar. Enfim, e aí é paciência, agora é só aguardar mesmo, né? Ô, Então, deixa eu fazer Ver umas perguntas mais aí. 3.600, né? Vai Ô, lá, Aquele eu cara, faço fundo uma, lá. mas depois eu faço. Vai lá, Lucas. vamos lá. Léo, eu queria que você falasse um pouco, cara, sobre essa dinâmica das empresas que fazem índice com as gestoras. Porque, na Legal. verdade, a gestora, elas têm que ser independentes, né? E a gestora tem a obrigação de seguir naquele índice. Ou seja, na verdade, o ETF, ou seja lá o que for, previdência privada, que seja lá como o gestor vai fazer, ele segue a dinâmica das regras do índice. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, assim, a dinâmica do índice é extremamente importante para ditar onde a pessoa vai colocar o dinheiro, o que vai seguir, o que ela espera de comportamento daquele investimento, né? Legal, essa é uma pergunta boa que acho que é um dos pontos que eu queria que a gente aprofundasse aqui hoje, porque apesar de a gente falar ainda pouco de ETFs no Brasil, quando se fala, a gente acaba focando mais em ETF mesmo. Só que tem todo esse lado de índices que é gigantesco, que a gente não tem nem noção que as grandes empresas de índice que até o Kobut mencionou ali, quais são as maiores de todas? S&P, MSCI, FTSE Russell, né? Ali sem ordem definida, porque às vezes depende de qual métrica você está usando ali para qual é a maior, mas elas são meio que empatadas ali. A S&P, MSCI, que é MSCI, e a FTSE Russell, que é FTSE Russell, né? Essa é outra parte complicada aqui no Brasil, essa nomenclatura aí complexa da, das empresas. Eu lembro quando eu estava na FTSE Russell, era mais fácil eu me identificar como, não, eu sou do grupo Bolsa de Valores de Londres, que era muito mais fácil do que falar FTSE Russell, que às vezes gente do próprio mercado nunca nem tinha ouvido falar. Mas vamos lá. Então, é uma dinâmica totalmente diferente do que a gente até imagina. Você sabia que a grande parte do faturamento dessas empresas não é licenciando índice para ETFs ou fundo de índice ou qualquer produto. É vendendo os dados do índice. A maior parte do faturamento dessas empresas é vendendo dados. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente ainda não está amadurecido o suficiente no nosso mercado para a gente não valoriza muito o índice, né? A gente vai comparar ali com o CDI, compara com a Ibovespa, que a B3 não cobra nada para você usar como benchmark. Lá fora, para você usar o índice Russell como benchmark, que é o benchmark do Russell 1000, não é o S&P 500, é o Russell 1000, que é o benchmark do mercado americano no ambiente mais institucional. É caríssimo. Qualquer asset lá do interior do Kansas paga uma nota para a FTSE Russell para poder usar o índice Russell 1000 como benchmark.
né? É outro patamar aqui no Brasil que simplesmente você bota lá o CDI, bota lá o Ibovespa, no máximo ali um IPCA mais alguma coisa, mas é muito muito simplório, né? Então lá eles valorizam muito essa parte de você ter o índice. Então por quê? Porque o índice já vem pronto com uma metodologia. Às vezes você quer utilizar os dados do índice para algum tipo de estudo, algum tipo de análise, ele já está pronto ali. Por exemplo, você pega o índice, o Russell 3000, são as 3.000 maiores empresas dos Estados Unidos. Ela já tem filtro de liquidez, um filtro de liquidez mínima, que você não precisa fazer isso por conta. Já tem N tipos de filtros ali, não só de liquidez, mas o filtro se a empresa ela tem, tem N pequenas coisinhas ali que eles chamam de o mercado investível, né? Tem muita empresa listada que ela não está nos índices investíveis por falta de liquidez, por algum outro motivo ali específico. Então, se você já esse é um dos motivos que o pessoal compra dados de índice, né? Você já tem ali os dados prontos, você já tem ali uma validado por uma empresa também grande que aqueles dados eles são, porque hoje dados, eu sei que alguns de vocês aí gostam muito de trabalhar essa parte bem estatística, né? Pô, é difícil você conseguir dados de qualidade, dados históricos, dados ali de. Pô, às vezes você consegue alguma coisa numa plataforma, não consegue na outra. Pô, a gente ali, em alguma dessas empresas que eu trabalhei, a gente tinha Bloomberg, a gente tinha Thomson Reuters, a gente tinha FactSet, e mesmo assim você não conseguia dado completo numa delas só. Você tinha que puxar um pouco aqui da FactSet, um pouquinho ali da Bloomberg, um pouco ali da Thomson Reuters. Então, você comprar os dados de uma empresa de índices ali, referência, pô, você já sabe que a qualidade dos dados já passaram por um filtro ali muito, muito importante. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que essa indústria de índices, ela vai muito além do que simplesmente listar ETFs, listar fundos indexados. Você entra até na questão de gestão ativa. Você saber analisar se um fundo de gestão ativa ele realmente está sendo bom ou não, depende do benchmark que você está usando. Isso lá fora já é muito mais forte isso, porque às vezes é um fundo que, né, a gente que gosta de falar bastante de factor investing, né? Às vezes o índice, o gestor, ele está tendo um bom resultado, não porque ele está sendo muito bom, mas porque ele acabou tendo uma exposição maior a determinado fator e isso levou ele a ter um retorno maior naquela janela. Então, quando você usa o benchmark correto, você consegue analisar de verdade se aquela gestão ativa, por exemplo, está sendo bem, se o cara realmente está conseguindo gerar alfa. Gerar alfa não é comparar com o S&P 500, não é comparar com o Ibovespa, né? É muito simplório fazer esse tipo de análise. Então, entra em várias camadas aí, né? Porque muitas vezes é o que o próprio Ben Felix lá fala. Pô, eu consegui aqui um retorno maior. Será? Às vezes, se você tivesse investido num índice multifatorial aqui, você teria tido o mesmo resultado que esse gestor ativo teve com muito menos custo. E é basicamente isso. Então, pô, a parte de benchmarks, de índices, é um mundo à parte lá, né? Então, só Tira essa parte pelo, de análise é uma coisa assim bizarra de gigantesca que tem. tu tira pelo no Brasil, os fundos multimercado utilizam como benchmark o CDI, cara. Eu acho assim um absurdo, porque tu olha dentro do fundo multimercado, tem ações, tem juros, tem tudo que tu imagina ali dentro, e o cara tá comparando com o CDI, cara. Não tem, na real, aqui no Brasil, acho que não, tem um índice oficial da Ambima que mede a média dos hedge funds aqui no Brasil, né, que são chamados multimercados, mas nenhum desses fundos multimercados utiliza esse índice como benchmark, utiliza o CDI. Eu acho, cara, A absurdo isso. performance é sobre o CDI, né? Não é sobre esse É. índice, né? Então, Não, tem um caso engraçado sobre isso que o Léo tá falando, que inclusive a gente estava até falando hoje, Fernando, que é tipo fundo de crédito privado. E aí, tipo, o benchmark é o CDI, né? Aí ele fala lá, pô, eu ganho do CDI. Só que quando você pega o índice de crédito privado, tipo, ele tá dando um pau no fundo que tá ganhando do CDI, porque na verdade o risco que ele tá assumindo é o risco de crédito privado. Ele que deveria ser comparado com o fundo, né? Não o CDI. Isso acontece direto. E se você vê o comportamento do fundo e o comportamento do índice,
É as mesmas perninhas, as mesmas barriguinhas lá nas crises, né? Porque o crédito privado acaba caindo mais. E você vê que é tudo igual, assim, só que o índice lá em cima, dando um pau no fundo e ele falando que está ganhando o CDI. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter exatamente isso, comparar com o índice correto, né? Famoso Eu acho que ainda a enquadramento, gente né? vai. Desculpa, como é que é? Falei, é o famoso enquadramento. O cara tomando risco de crédito privado e comparando com um CDI. Aí ele vira, né, o gênio do mercado. E, ô, Léo, outra pergunta que eu ia te fazer, cara, com relação até, pegando o gancho da pergunta do Lucas, tu comentou que a maior fonte de receita das empresas de índice vem justamente dos dados, que elas acabam realmente vendendo, distribuindo, enfim. Quando uma gestora, por exemplo, decide criar um ETF, né, ela vai procurar no mercado, se for, digamos, da estratégia dela, um índice para replicar. Esse custo que a gestora tem é um custo mensal por utilização daquele índice, vem junto ali, por exemplo, a taxa de administração que ela vai cobrar vai ser 0,2. Então, o percentual daquela taxa vai para a provedora de índice. Como é que é feita essa conta, você sabe? Depende um pouco, tá? Depende das Aham, negociações. Eu sei que, por exemplo, a Vanguard teve uma negociação gigantesca com a FTSE há muito tempo atrás, de uma década ou mais de uma década, que eles conseguem fazer uma taxa fixa. Mas, sim, a tendência do mercado é percentual do AUM. Então, vai pegar ali. Agora eu não lembro de cabeça como que era ali na FTSE, nem sei se eu se eu poderia falar, mas assim, eu com certeza esqueci já. Mas era um percentual, e para ETF era um percentual, para fundo indexado era um fixo mais um percentual. Então vai aham. muito assim. Eu sei que na MSCI é um fixo mais um percentual. Na Selective, que eu comentei que a gente tava, que eu trabalhei um tempo lá, que era quase uma startup, assim. Então o dono ele tinha uma forma bem agressiva de crescer o mercado, né? O mercado dele. Então ali a gente fazia muita coisa com taxa fixa. E depois ele tentou, depois que a empresa foi crescendo mais, ele começou a tentar migrar isso para um fixo mais um percentual. Então, mas a tendência aí desde os últimos anos é que seja cada vez mais ligado a um percentual mesmo do AUM. Então, é uma parte, uma fração da taxa de administração que você está pagando no ETF, ele acaba sendo ali paga para a provedora de índices. E a FTSE fazia também índice sobre demanda, por exemplo, se uma gestora quisesse montar, cara, eu quero seguir as empresas robóticas que constroem robôs para ir para Marte. Ela Ó, ia lá, ela construía um bem personalizado para a empresa que ela queria. Ela fazia isso ou não? todas elas fazem, tá? Algumas têm algumas com maior nível de interesse, né, em Aham, personalizar, outras menos. A Selective ela cresceu muito ocupando esse vácuo de personalizar o que as grandes não queriam fazer. Então eles chegavam para as grandes, falavam: a gente queria um índice assim, assim assado, putz, não dá, muito personalizado, muito complexo. Chegava lá para a gente, toma, vamos. O dono lá chegava, né, aceitava, e daí na nossa mesa, no nosso time ali de desenvolvimento de produto, caía essa bomba na nossa mesa, a gente tinha que resolver, né? Chegava às vezes uns negócios lá e falava: como é que a gente vai fazer esse negócio aqui? É impossível. Daí a gente quebrava a cabeça lá e dava um jeito e conseguia botar de pé. Mas tem as duas formas, tá? Eu acho que as duas formas principais que um ETF, vamos supor, vamos dar o exemplo do ETF, né? Ele acaba sendo desenvolvido, ou ele já pega um índice que já existe, seja um índice mais amplo possível, né? Ou algum índice também mais específico ali, que está na prateleira já de alguma provedora de índices, é, já está pronto, licencia e coloca o ETF de pé. Ou então, ele vai para a provedora de índices para criar, geralmente ali em quatro mãos, alguma estratégia. E agora, para dar exemplos até mais claros, né? Eu peguei de tudo, assim, peguei desde
Pô, índice pronto que a gente já tinha, recebia a demanda lá, pô, a empresa XYZ do Japão quer licenciar o índice tal para fazer um ETF. Eu tinha que ir lá no jurídico ver, pô, como é que será porque esse índice não foi lançado porque a gente quis lançar. Alguém solicitou uma vez, né? Então, geralmente um índice que não tem cliente, ele não fica de pé. Ele é desligado, ou só se ele é muito estratégico, que a empresa sabe que eventualmente alguém vai licenciar ou faz parte de uma família maior de índices, né? Então, por exemplo, você tem lá a família de. Dá um exemplo chulo aqui, mas sei lá, um exemplo de ETFs de índice de alta volatilidade, altos dividendos, e daí você tem lá a versão Itália, Alemanha, França, Bélgica, tem de cada país, né? E daí ali a soma de todos eles é da versão Global. Europa. Pô, se alguém não licencia a Bélgica, tudo bem, bota ali na família inteira para calcular. Então você tem todos esses casos. Você tem um índice que já, um ETF, índices que já existem, ou de alguma família ali que a empresa está criando, ou você criar um totalmente do zero. Então, teve um caso bem engraçado, que era um índice acho que o mais simples que eu já criei na minha vida. Uma asset de um banco lá do Canadá chegou para a gente e falou assim: olha, eu quero um índice das 5 maiores empresas, dos 5 maiores bancos do Canadá. Ah, tá bom. É tanto. E foi tipo um esforço. E daí tudo isso tem que estar no regulamento, né? Daí qual que foi o regulamento? No regulamento a gente tem que descrever Tudo, né? isso que é legal também, né? Acho que é um assunto bacana bater na tecla aqui para o pessoal que gosta desse assunto. Todo índice ele precisa ser extremamente transparente. Ele tem que estar com a metodologia super detalhada na internet, porque na teoria ele precisa ser replicável, tá? Ele precisa ser replicável. Se ele vai ser replicável, já é outra história, porque como eu te falei, se você puxa os dados da Bloomberg, você puxa os dados da Factset e tal, você vai ter ali alguns, não vai bater 100%, tá? Mas a grosso modo ele é para ser replicável. Então a gente descreve ali, pô, começa com os maiores, com o universo de ações dos Estados Unidos, filtra para a liquidez, tem que ser Volume. piriri, piriri, pororó, e vai indo, vai indo, vai indo. Nesse daqui dos bancos do Canadá era os 5 maiores bancos do Canadá por market cap, ponto. Boa. Tá bom. Foi de graça, então, esse, né, Léo? Como é que é? Foi de graça, trabalho Foi, zero. foi nada, só o que a Bloomberg cobra para a gente publicar lá. Ah, entendi, entendi. Não, mas é legal. Eu tive essa experiência também na Investo, que a gente na Investo utilizou também uma parceria com a própria B3, que a B3 desenvolve vários índices também sob Sim. demanda. E aí até foi um projeto que a gente participou e era legal, porque era, como tu falou, era feito meio que a quatro mãos, né? Então a parte da Investo a gente tentava ali, cara, vamos bolar um índice aqui para pegar esses tipos de empresas, calibrar aqui, botar filtro. Aí a gente jogava lá para a B3 e o pessoal simulava lá diversos cenários possíveis que poderiam ocorrer com aquele tipo de filtros que a gente estava querendo e podia dizer, ó, cara, com esse filtro aqui, tal ano teve uma concentração tão grande, vamos tentar ajustar aqui e tal. E aí a gente ia desenvolvendo, era bem bacana, foi um processo bem bacana. Tive essa experiência também junto com a B3 e também com a Market Vector, que é uma parceira da Investo, que faz também diversos índices, vários ETFs hoje da Investo, os índices são providos pela Market Vector, né? Então, a dinâmica é mais ou menos, A, a gente vai a mais ou menos Vanek, moldando o que a gente quer e a provedora de índices vai fazendo as simulações, né? E testando ali os diversos cenários possíveis. eu acho que a Market Vectors também é uma empresa da Vanek, né? Cara, ela é um braço da Vanek. Eu não sei se ela É está um braço da embaixo, Vanek. do lado, parceria, mas ela tem ali alguma coisa junto com a Vanek. Porque a Vanek agora comprou a Investo, né? É o controlador. Sim. Ah, é? Uma dúvida que Interessante. eu tenho, aproveitando que vocês estão falando nisso, tem um ETF. Quando a galera vai investir no ETF, tem o ETF do Itaú, da Investo, que são as gestoras, que vão, que vão pegar os ingredientes e vão cozinhar e fazer o prato principal. A receita tem que vir de uma outra parte, que é dessas provedoras de índices que criam os índices, certo? Então, daí, às vezes, então, a demanda vem muitas vezes do gestor ou dos clientes que demandam, daí o gestor pega esses feedbacks, pô, investidores querem investir nisso, nisso.
Daí essa gestora fala, vamos faturar com isso. Pô, agora é a vez do ETF XPTO super segmentado, vamos passar para as provedoras de índice para eles criarem essa receita, que eles vão me entregar a receita e eu vou lá e coloco essa receita em prática e faço o ETF bonitinho. Minha dúvida é, beleza. Então a gestora paga a provedora de índice para criar essa receita e fazem, às vezes, em conjunto essa receita. E se o concorrente chegar e falar assim, beleza, já que é super transparente e tem essa receita pronta, eu vou pegar, copiar, não paguei nada por isso, porque a gestora já pagou, e eu vou replicar essa receita aqui sem pagar nada. Já está feita a receita, vou só replicar. É possível isso? Cara, essa é uma boa pergunta. Você me pegou agora, porque eu lembro da gente ter essa conversa lá, porque na época a gente estava tentando replicar os índices da MSCI. Então, a MSCI era a empresa grande lá, com a marca famosa, extremamente cara, e muito cliente ali não queria, muitas vezes, pô, são dados, né? Então, na prática, dados quase virou uma commodity, assim. Então, você estava pagando caro pelo nome, pelo branding. Para alguns produtos, o branding é importante. Para outros produtos, já não é tão importante assim. Então, a asset vinha para vamos fazer aqui numa empresa menor que dá na mesma e a gente paga mais barato. E eu lembro que o nosso time ali estava querendo desenvolver alguma versão, quase um genérico para os índices da MSI. E eu lembro que a gente esbarrou numa questão assim. Então agora eu não lembro se tem a ver com a legislação de qual país ou de qual a legislação europeia. Não é legislação, né? O framework regulatório europeu é um pouco diferente do framework americano. Mas assim, eu acho que fazer um copy-paste, ele pode ser que esbarre em alguma situação, tá? Pode ser que esbarre em alguma questão. Mas se fazer algo similar, não teria problema. Entendi, entendi. Não tem uma patente, né, de falar, ó, se você utilizar isso, tem que me pagar não sei o quê. Cara, essa é uma boa pergunta que eu vou até buscar essa informação aqui para vocês, porque Porque eu acho que é que nem receita. Receita não tem patente de, não sei o que e tudo mais. Se descobre Até porque essas grandes que o Léo falou aí, elas têm os índices global, todas as três têm, né? O Word lá, total Entendi. stock market delas. Então, cada uma tem o seu jeito aqui, seu jeito ali. A FTSE, por exemplo, ela usa uma classificação de países um pouco diferente da MSCI. Tanto é que a Coreia do Sul, em um deles, entra como desenvolvido, não entra como emergente em outro. Então, você vai ter a parte de liquidez, ela é um pouco diferente também. Esse corte, né? Esse corte de mínimo de liquidez ali acaba sendo um pouquinho diferente. Mas na prática, principalmente esses amplos, não tem muito o que fazer. Agora, você chega em um ali muito específico, com um passo a passo ali muito detalhado, daí eu acho que dependendo do país que você tá, pode ter algum tipo de problema. Mas eu vou atrás dessa informação ali que eu acho que é interessante. Deixa eu fazer uma Boa. pergunta aqui, lembrando do gancho do Geraldo ali, do ETF de robô de Marte. É, pô, há 3 semanas saiu que hoje tem mais ETFs nos Estados Unidos do que ações. E aí a gente vai cair nos ETFs temáticos. E a grande pergunta ali, Léo, é assim, daquela época para cá, tanto o mercado mais desenvolvido como é que ele está hoje, como o Brasil que ainda está chegando lá, o que que você acha dessa questão dos ETFs temáticos, cara? Assim, uma opinião pessoal minha é que, cara, eu acho que aqui na a CVM, se não me engano foi a CVM, ela até proibiu no primeiro momento ETFs ativos, né? Ela deixou só ETFs passivos e tal aqui no Brasil, né? Mas como é que tá o que que você acha, cara? Como é que você acha que desenvolveu o mercado lá? Tem muito ETF picking, isso, na minha opinião também isso ele meio nublece, deixa nuvens no objetivo geral de você investir em índices e tal. Mas o que que você acha? Como é que tá o mercado lá, essa questão de ETF temático? Como é que você vê essa questão? É engraçado que eu acho que eu peguei todas essas mini ondas, né? E você percebe na hora, assim, a demanda. Porque, pô, a gente tá ali, a gente que é a fábrica, na prática, né? Então, pô, é impressionante. Eu lembro que ali em 2017, mais ou menos, a gente fez um monte de índice de carros elétricos, carros Autônomo. elétricos e autônomos, alguma coisa assim.
cannabis, acho que em 2018, sabe? Então vieram várias pequenas trends assim que você vê. A Selective eu lembro quando, deixa eu até buscar o nome aqui. Eu lembro que eles chegaram a botar de pé em tempo recorde ali em 2020 um ETF. Eu quero até ver o nome do índice. Aqui estão falando de cannabis até hoje, tá? Só para registrar. Eu investi no fundo de cannabis, perdi dinheiro. E ainda alguns clientes também colocaram. Fernando, Mas, cara, você virou ETF por dor. Porque Foi ontem mas tudo ó, de ruim você tava lá dentro, impressionante. Olha só, olha que interessante isso daqui, ó. Não é, não é exatamente esse, mas ó, eu botei aqui umas palavras-chave, apareceu Selective, Barclays, ó, então é um índice que é co-branding, né? É o brand da Selective com o banco Barclays, então foi feito ali em conjunto. Selective Barclays Post-COVID Consumer Index. Então, para Pós-Covid, capturar as tendências de mercado pós-Covid, sabe? cara, que loucura, cara. que Não, a doideira. imaginação, cara, o céu é o limite, né? Digamos. Não tem, É, cara. Os caras Ou vão seja, inventando Vende, né, cada cara? coisa. Pior que vende. Deixa eu ver quando que esse esse caos de índice... ETF que a gente está tendo, o Léo fez parte disso, contribuiu com isso. o Então, zoológico de ETFs. muito obrigado, Léo, por a gente ter hoje mais ETFs do Cuidado que com o Kobuti, ações. hein? Ele vai te botar na fogueira, hein? Entendeu, Léo, eu Léo? queria fazer Pô, agora eu era um. só um peão lá. Léo, eu Só queria fazer complementando uma pergunta. só rapidinho aqui, João, só para Vai, complementar vai, nesse fala aí, gancho, Geraldo. dessa crescente de ETFs ali que o Lucas falou, né? Claro, tem muita coisa temática, mas tem muito ETF sendo lançado no exterior, que é ETF que simplesmente compra uma ação ou um outro ETF para fazer covered call, para fazer operações Hum, com derivativos. Então, hum, assim, hum. por exemplo, a gente tem lá as ações da Apple. Tem vários ETFs da Apple que tem só a Apple dentro e o cara fica fazendo lá covered call, fica fazendo diversas estratégias com derivativos. Então, se a gente pegar nesse universo aí de, sei lá, 4 mil ETFs no exterior, cara, 90% aí talvez não sei se vai ser útil para alguma coisa. E outra coisa, eu acho que tem muito ETF que tem pouco AUM, tem muito ETF que eu até não sei quem que fez esse comentário no Twitter esses tempos ali que alguém comentou, e alguém usou o exemplo da receita, né? Que a receita não é porque tem mais receitas do que ingredientes que você não que vai esgotar os ingredientes, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra ali. Não é porque tem muito ETF que compra a Apple que significa que vai esgotar a quantidade de ações da Apple, alguma coisa nessa linha, né? Mas assim, realmente virou um mercado. Mas sabe o que eu penso a respeito disso? Eu acho que, pô, é natural, né? As pessoas vão demandar, não tem jeito. E melhor que seja dentro da estrutura de ETFs do que o cara lá comprar ação aleatória. Eu quero investir na indústria específica lá, não sei do que. O cara compra uma ação lá, a empresa faliu. Pô, pelo menos se ele comprou no ETF, ele está É melhor, minimamente é melhor diversificado. ele tomar uma cervejinha do que uma pinga, né? Então, enfim, mas eu entendi. O que é menos danoso vai ser via ETF do que fazer stock picking. Fala, Do que João. veneno, né? Na verdade, né? Seria melhor. Léo, a minha pergunta é a seguinte. E aí vou envolver um pouco de polêmica aqui para Opa, ficar mais apimentar, né? Aqui o episódio. Eu queria saber como essas provedoras de índices integram os estudos da academia, por exemplo, dos fatores, para realmente construir índices baseados, né, nesses fatores, mas que aí também vai além disso. Algumas provedoras elas utilizam fatores que não são tão, digamos, comprovados assim, né? Que é o que o John Cochrane chamou de o zoológico de fatores. Mas a minha pergunta era em relação a isso, o desenvolvimento de índices de fatores. olha, no final das contas é tudo oferta e demanda, né? Então, no final das contas, se está sendo demandado, alguém vai ofertar. Justo. Hum, Mas, ao mesmo tempo, principalmente essas empresas as maiores,
elas, como eu comentei, elas não são simplesmente uma provedora de índice para ETF. Elas desenvolvem benchmarks. E para isso elas precisam desenvolver benchmarks que façam sentido, que sejam robustos em vários aspectos, seja na parte de dados, seja na parte teórica, conceitual. Então, eu sei que, por exemplo, dentro da FTSE, eles têm uma equipe de research com pessoas assim altamente gabaritadas, CFAs, pessoas assim com muita experiência que ajudam a desenvolver esses índices. É claro, não vão ser todos que eles vão ter um rigor acadêmico, porque também, pô, se o banco lá, gigante lá, que é um ETF, né, do jeito que eles quiserem, a empresa vai Ela não vai acabar. recusar dinheiro, Joãozinho. Em resumo da ópera, o cara que chega com trocentos bilhões, milhões, faz assim, assim, não vou fazer porque não tem associação com a vida acadêmica. Que mundo que você vive? É o dinheiro que move. Não, é isso que o Léo quer passar. Não Entendeu? foi isso que eu perguntei, o Kobushi. O Kobushi hoje tá querendo Nossa, botar a galera na fogueira, né? eu tô até E com sabe o medo que aqui, é cara. legal Meu celular. também? Acho que o Kobuchi foi no jantar que veio a head de research da FTSE Russell faz uns 5 meses, Lembro. 4, 5 meses enfim, ali perto uma churrascaria ali em São Paulo. E você lembra que foi bem na época ali das tarifas, então ela fez toda uma análise até de efeito, causa e efeito dos mercados, a performance dos mercados, de quais países estão mais ou menos relacionados com os Estados Unidos. Então, qual que seria ali o impacto das tarifas no México, no Brasil, em países europeus e tal. E toda essa análise ali foi feita através dos índices da FTSE. Então, só que daí é inverso, né? Ali é uma questão inversa. Eles usam daí os índices para fazer análises macroeconômicas, o que eu acho muito legal também, porque eles têm ali as ferramentas próprias para fazer esse tipo de análise de cenários, digamos assim. Então, foi muito legal ali. Isso mostra também a importância de você ter índices bem feitos, né? Índices bem construídos que você consegue receber ali a fazer essa análise de como fazer ali simulações mesmo. Então, eles fizeram qual país vai ser mais ou menos afetado, que está mais ou menos dependente, né? Então, uma das coisas que ela mostrou lá que foi super legal é que desde o primeiro governo Trump mostrou ali que vários desses países já estavam se tornando cada vez menos dependentes dos Estados Unidos e que hoje, num cenário atípico, né, um cenário ali mais complexo das tarifas, eles estavam sendo menos afetados do que teriam sido lá em 2016, 2017. Só que daí a gente está invertendo um pouco o que vocês me perguntaram, né? Ali é você usar os índices, daí realmente como base para você fazer análises um pouco mais complexas. Mas isso é muito legal também, você ter índices de setores específicos, até de certa forma temáticos, eles podem ser interessantes para você fazer análises de como determinado setor, como determinada indústria, país, região, ela acaba sendo afetada por diversas questões. Bom. Falando em fatores, Muito bom, muito bom. o Léo estava lá 11 anos atrás, já falavam de fatores. Para aquecer mais a conversa também, tá, Joãozinho? Que você é a favor do fator, o Geraldo eu sei que também é a favor. E os Smart Beta, nossa, E aí eu falava quero saber muito a de sua Smart opinião, Beta. tá, Léo? Sua opinião. Sei lá atrás, década atrás, a galera já tava falando dos fatores. E eu entendo os fatores. Estatisticamente falando, pô, vale a pena alocar nos fatores, porque mostra que dependendo dos fatores, isso vai te gerar um alfa. A questão é que quando foi feito esse estudo, ninguém sabia disso. O Geraldo fica até. Viu? Eu falo desses assuntos mais polêmicos, ele sai da pauta, mas tudo bem. Ah, não escutei. E aí, Léo, qual que é o meu ponto? Meu ponto é, pô, beleza, fez o estudo assim. Mas no momento que saiu o estudo. Voltou, Geraldo? Foi pegar sua cola, né? Pra Não, você minha falar. esposa chegou aqui, eu fui fechar a porta do quarto para não ver barulho. Ah,
Daí eu estava falando dos fatores que, beleza, o cara fez o estudo, olhou o passado, mas no momento que saiu o estudo e falou, os fatores não sei o que tudo mais, já é uma informação para o mundo. Então, a galera que tem essa informação, muitos vão ser os espertinhos, vão alocar nisso, ou seja, já mudou o mercado, já mudou o contexto. Dá para entender que no momento que foi feito o estudo, não tinha o estudo propagado. No momento que lançou, mudou o cenário, mudou o contexto, a galera aplicou. Será que vai continuar mantendo? Né? Esse é meu ponto contra os fatores. Eu quero saber a sua opinião, Léo. Se é a favor, contra, qual é a sua opinião sobre fatores? Enfim, que na real é a cerejinha do bolo, porque o que mais realmente gera é o beta, é acompanhar o mercado e tudo mais. A gente está falando lá da superfície do bolo. Mas assim, você que trabalhou na indústria, não sei o que, qual é a sua opinião sobre fatores? Eu acho que é o que muitos de vocês já falam, né? Eu gosto muito da forma que o Geraldo se posiciona, falando que assim, pô, você está disposto a correr um risco ou a não ver esse resultado por muito tempo? Ok, porque não é porque é fator que vai ser campeão em todos os momentos, e a gente, os últimos 15 anos nos Estados Unidos, foi prova disso. Mas qual que é a minha questão com os fatores? Eu acho que eu tenho uma. Eu tenho uma. Dois lados assim que eu fico meio conflitado internamente. Primeiro que eu acho que falta no Brasil mais índices fatoriais e talvez o que eu vou falar aqui não é tão fatorial, talvez uma coisa mais smart beta. E a gente já pode entrar um pouco nisso. Porque a gente pulou, basicamente a gente pulou dos basicões, que a gente chama de plain vanilla, né, para temático. Porque foi o que aconteceu em 2020, 2021, estava todo mundo falando de temático, a gente deu esse pulo do Ibovespa, do Small Caps e foi direto para os temáticos e não teve ali os fatoriais no meio do caminho. Por outro lado, eu sinto que ainda tem um caminho tão longe educacional pela frente de fazer as pessoas entenderem gestão passiva, asset allocation. E quando a gente começa a falar muito de temático, entra numa complexidade que, por mais que a gente saiba que não é tão complexo assim, mas confunde a cabeça. Pô, vira um assunto que, tipo assim, pô, 1% do público vai entender o que a gente tá falando, entendeu? Exato. Não, e você falou que não é tão complexo assim? Pera lá, eu acho Não, muito complexo. Porque tem na vários. hora que saiu da minha boca, eu imediatamente já meio Porque que não é tão simples colocar em fator. Às vezes é fator só nos Estados Unidos. Às vezes é combinação de fatores. Pô, tem 4, 5 fatores, combinar 2, 3, 4. São infinitas. Então, o que eu acho que a gestão passiva indexada é muito bom pela simplicidade, os fatores acabam destruindo esse pilar, essa característica muito forte. Né? E uma coisa que nem você falou, é uma expectativa de retorno, não é garantia. Mas sabe o que é garantido, Léo? Uma taxa de administração maior do que o índice passivo e amplo. Isso é garantido, esse custo. E isso daqui 10, 20 anos, essa taxa vai te comer. Você vai me garantir esse retorno? Não. O índice passivo e amplo, eu garanto que eu sigo isso. E aí, Geraldo, quer só direito de defesa? Eita, agora, hein? Cara, né, até não me preparei hoje, mas vamos lá. O que eu penso de fatores, cara? Como tu falou, a gente trabalha sempre com expectativas de retorno. Eu acho que isso que é o mais importante. Tem uma frase, cara, que eu esqueci da frase no livro aqui do Larry, que ele fala de fatores, que ele fala, o sentido que ele quis dizer é que a pessoa, para ela conseguir obter esse prêmio, ela tem que, digamos, passar por um caminho difícil, né? Então, grande maioria das pessoas não consegue passar por esse caminho difícil, que basicamente é talvez performar anos abaixo de uma média do mercado para depois conseguir colher esse prêmio lá na frente. Então ele fala que se tu conseguir passar por esses caminhos, digamos, mais espinhosos, digamos assim, mais difíceis, tu tens uma grande expectativa de obter não alfa, né, que ele não chama mais de alfa, né, mas e sim obter esse prêmio acima da média do mercado. E o que eu acho que a grande maioria das pessoas não vão conseguir. Por quê? Porque as pessoas não conseguem passar boa parte do tempo olhando o investimento dentro da carteira, não com uma performance ruim, mas performando abaixo de um índice amplo. Então, por isso que é importante ter muita convicção na estratégia, acreditar, entender dos riscos envolvidos, que não se trata de uma garantia, mas sim de uma expectativa, né? Mas é mais ou menos dentro desse conceito. Eu tenho bastante convicção, eu acredito, me mantenho comprado, né? Mas eu sei que a gente vai ter essas Eu vou fazer uma aposta com o Geraldo. 10 anos, vou apostar um pouquinho o valor. Você Mas um dos aposta lá grandes no gestor benefícios de ativo? fatores, sabe qual é, o Kobuchi? Acho que até o Lucas já comentou com relação a isso em alguns stories dele. É a
digamos, a diversificação que tu pode ter dentro do teu portfólio. Porque, por exemplo, assim, a gente pega agora nos últimos 20 anos, a gente teve na primeira década o fator valor performando muito bem, e depois na segunda década o fator qualidade performando, digamos, melhor do que o fator valor. Então, talvez esses comportamentos diferentes entre essas classes de fatores ao longo do tempo, analisando o portfólio como um todo, pode realmente até reduzir essa volatilidade e tornar esse portfólio mais eficiente. Então, eu vejo também como um bom diversificador, e talvez o ganho que tu ganhe com essa diversificação lá na frente. E aí entra um grande conceito, um grande problema, que lá no exterior o pessoal fala, que é o Item Line Risk, que é o risco da análise individual do ativo. Que, cara, é impossível, mas todo mundo analisa a carteira analisando os ativos de forma individual, e nunca a carteira como um todo. Então, às vezes, tu está olhando ali um ativo dentro da tua carteira passando por um período de baixa, como, por exemplo, o fator valor nos últimos anos, o cara acaba querendo desistir. Pô, essa merda aqui não sai do lugar, não anda. Agora, quando tu olha a carteira como um todo, tu pode ter uma visão um pouco diferente. Então, assim, ó, é um pouco complexo justamente porque tem vários desses vieses, vários desses riscos que a gente precisa mensurar. Vale um episódio só para isso, para discussão, né? Que a gente ainda não lançou isso, que eu acho que vai Eu só dando meus 10 centavos aqui. E o Léo ficou em cima do muro, né, Léo? Mas tudo bem. Você acha que Não, o eu mercado acho. está maduro o suficiente para discutir sobre isso? Porque não Eu sabe acho que a gente tem que ter um o que está passando, né? cuidado para não deixar a discussão muito complexa, né? Sim. E eu tinha essa dificuldade quando eu estava um pouco mais ativo falando individualmente sobre ETFs e tal, essas coisas nas redes sociais, o pessoal vinha perguntar coisa de fatores e eu tinha uma certa dificuldade assim, tipo, putz, como é que eu vou falar sobre isso de uma forma que não fique técnico ao mesmo tempo, sabe? Então, até nos relatórios lá que eu falei quando eu fazia lá os relatórios de ETFs na Suno, a gente chegou a analisar alguns ali fatoriais e aquela coisa do small cap value, né, por exemplo. Então, e eu lembro de putz, ir para um caminho que ficava meio complexo, assim, daí eu tentei recomeçar, enfim, eu acho que essa é uma questão. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter, e agora começou a surgir algumas opções, que talvez não seja fatorial raiz, né, mas por isso que eu gosto de chamar de Smart Beta de novo, que basicamente Smart Beta é você qualquer coisa que foge do beta tradicional. É você fazer ali seja uma adaptação, seja um tilt, né? O pessoal lá fora fala muito em tilt. Você dá um tilt de valor, dá um tilt de qualquer coisa. Porque para mim um exemplo clássico é o que a gente passa aqui no Brasil. Todo mundo reclama do Ibovespa. Pô, vamos ter então um Ibovespa um pouco mais equilibrado, digamos assim, né? E começaram a surgir algumas alternativas aí. Eu acho que a gente não tem ainda um puro fatorial Brasil, até porque outro problema daqui, para você fazer um fatorial decente, você precisa ter um universo maior, que a gente não tem uma quantidade de ações aqui tão grande, com tanta liquidez para fazer um fatorial do jeito que dá para fazer lá fora. Eu acho que tem esse problema também. Entendi. Então você começa a surgir umas alternativas aí, por exemplo, eu acho que tem 2 ETFs que a BlackRock lançou faz pouco tempo, que eu já acho que é uma evolução interessante, para algumas pessoas pode ser legal, que é você fazer ali o Ibovespa mais, né? Então ele inclui as empresas que são listadas fora do Brasil, e você faz ali pesos iguais. Pô, pesos iguais é uma estratégia muito usada lá fora porque é simples de entender. Academicamente ela tem base, tem algum tipo de comprovação também. E você não, principalmente em áreas que você tem uma concentração muito grande, você consegue dar uma equilibrada, né? Por exemplo, alguns setores que você tem uma ou duas empresas muito grandes, o resto de empresas muito pequenas, às vezes o equal weight ele é legal, porque você mantém o mesmo tamanho ali para todas elas. E o outro que a BlackRock lançou esses tempos também é o Ibovespa, também o Ibovespa mais, só que com um cap ali que agora me fugiu qual que é o cap deles, eu não sei se é 5%. Então, eu acho que a gente já começa aí a ter, pode não ser as opções ideais, Entendi. Mas aí eu acho que mas daí está complicando, Léo. Está complicando, porque o ETF, por que é bom com valor de mercado? Porque
Pega a Meta, pega essas gigantescas aí que todo mundo fala de concentração. Pega essa empresa, são várias mini empresas dentro dela. Então não faz sentido ter o mesmo peso uma gigantesca dessa como uma empresa menor, entendeu? Na minha Mas visão. daí eu digo em casos mais específicos que você não fica tão confortável, por exemplo, no caso do Ah, Brasil. tá Pô, bom. não tenho conforto em ter o índice Brasil por causa de muito Petro, muito Vale, Tá, entendi. entendeu? São Daí você casos tem pontuais. alternativas com algum tipo. Tanto é que na Europa, que eu comentei que lá na Europa o framework regulatório ele é mais rígido, lá é usado com muito mais frequência essa sistemática de caps, né, de tetos. Você até não pode ter, agora eu não vou lembrar os percentuais assim, mas você não pode ter uma concentração muito grande em determinado índice. Você obrigatoriamente tem que colocar caps. Então eu acho legal isso. Tá. Estamos chegando no final já, Léo. Enfim, a Meu Deus, conversa já? foi boa. Mas é o seguinte, antes de eu passar, que aqui tem papum, pergunta bate rápido, que é 60 segundos. Mas antes disso, tem algum outro dado, alguma outra informação que a galera queira saber, que você queira compartilhar, enfim, que é importante que a gente não citou aqui? Olha, deixa eu voltar aqui para nossa conversa, que eu lembro que eu passei alguns pontos ali e que eventualmente a gente possa ter Eu esquecido. passei e eu acho que você passou por tudo lá que você mandou. Ó, dos temáticos. Ah, só faltou ali falar um pouquinho dos COIs, né? Mas eu acho que a gente passou por isso também. Você passou, Structured Products também, eles são usados em índices, né? Exato. Mas você quer vender COI aqui na Não. live? Ah, deixa Pode fazer eu sua fazer um O propaganda. parênteses. cara tá que tá. O cara Deixa eu fazer um ácido. parênteses, então, antes disso, que foi uma coisa que a primeiro momento eu recebi mal, mas eu já refleti um pouco mais sobre isso. De novo, naquela palestra que a gente foi, Kobut, do Eric Balchunas, lá da Bloomberg, ele falou muito dos ETFs, dos buffer ETFs, que na prática funciona quase como um COI, Olha, eu vi isso aí. né? Qual que é o lado positivo que eu vejo disso daí? O ETF, e a gente pode até brincar um pouquinho com isso, né? O ETF é tão bom que melhora até o COI. Porque quais são os 3 principais problemas do COI? Liquidez. Liquidez, transparência e autocomissionamento que gera conflito de interesse. O Buffer ETF tira tudo isso, né? Mas a Então, lógica do Buffer ETF é a mesma. Então, tu vai ter meio que uma aposta. Se é isso, se é aquilo, tu ganha aquilo. Se acontecer aquilo, tu ganha tal coisa. na verdade, eu acho, eu preciso me aprofundar um pouco mais nele também, mas eu acho que ele é muito mais na linha de você ter um teto, ter um floor, né? Ter um valor mínimo assim de perdas, Piso. compensado com uma expectativa de retorno menor. Sim, uma alta limitada que a gente E fala, né? de novo, assim, eu acho que, pô, racionalmente, aquela coisa arada toda não faz sentido, mas eu entendo, usando daí toda aquela parte de finanças comportamentais e tal, que eu acho que tem muita gente que vai querer uma coisa assim. É um COI Então, melhorado. COI então, de tá. novo, melhor ter um ETF que melhora o COI do que o cara acabar indo pro COI. Entendi. Então ele está ajudando a melhorar um É, produto que não mas é uma tão coisa bem. é foda, cara. É muito foda vender simplicidade no mercado financeiro. É muito difícil. Por isso que sempre vai ter esses produtos novos aí. É. É muito difícil. E Muito por isso que eles difícil. bateram em cima daquela parte ali, né, Kubut, dos 80, acho que era 75 ou 80% o Passivo, portfólio. indexado, e os 20 você brinca com o que você quiser. É, Vai. eu Eles vi chamaram o de hot, É, hot molho chili, né? quente, Alguma coisa assim. molho pimentado, molho É, quente, exatamente. coisa assim, né? um Foi, né? molhinho Eu vi. apimentado. Cara, mas se tu É, pensar pelo lado comportamental, o Kobuchi adora esses negócios de lado comportamental do ser humano. Se tu Eu pensar, cara, que também. todo ser humano ele vai querer uma apostinha, vai querer uma coisa diferente na carteira, ele não vai ficar satisfeito com o fundo global e o fundo de renda fixa, ele vai querer botar um Bitcoin, vai querer botar. Cara, Que seja talvez fatores. que seja fatores, seja uma coisa que pelo Seja menos até. aumente um pouco a expectativa de retorno do cara, então você do que está ele comprar colocando os lá as ações. fatores na pimentinha? No Não, hot? mas não deixa de ser uma pimentinha. Tem Mas risco você na sua carteira você põe 40% da pimenta, você enche o Mas prato da de minha, dos meus feijoada. clientes não. Dos meus clientes, da minha.
Entendeu? Entendi. Porque é melhor do que o cara chegar lá e comprar Banco do Brasil, Magazine Boa, Luiza, e concordo, ficar concordo. investindo de maneira individual aí, correndo risco idiosincrático, risco individual das empresas. Excelente, muito bom. Podemos ir no bate-pronto, Léo? Bora. Qual é o seu ETF favorito? Putz, mudou tanto o cenário nos últimos O tempos que aí. você tem a maior posição da sua carteira? Mas isso. eu vou falar o VT porque é o clássico que, né, que funciona. O básico Boa. que funciona. E que você não quer ver nem pintado de ouro? Mas você tá falando específico de ETFs Ou ou... qualquer. Não, é ETF. Fala um ETF, só assim, putz, isso daqui jamais eu aplicaria minha grana. Ah, é leverage, né? ETF Alocado. alavancado. Ah, entendi. Um livro pra galera. O investidor de bom senso, mas para tentar fugir um pouco dessa. Bom, se bem que agora a gente está tudo no mesmo lugar comum, né? O Morgan Housel, investidor de bom senso. Tem um livro aqui que está até na minha prateleira que eu li faz muito tempo atrás e que eu até relembrei dele agora, que é do Carl Richards, Você e Seu Dinheiro. Ele é um livro bem tranquilinho de ler, bem agradável e a gente fala meio que pouco dele. Esse aí, é. Esse que eu indiquei pro Geraldo. É facinho, é bom, muito bom. The Behavior Gap. Olha só, em português traduziram para É, Você e Seu Dinheiro, nada a ver. Ah, eu nem Nossa, sabia que nada. tinha em português, ó. Eu tenho É. isso aí Behavior também. Gap. Não, esse livro aqui é muito legal, cara. Ele é bem simples, né? É. Mas, cara, teve 3 clientes meus que viram lá eu postando algumas coisas do livro, que nem o Kogut fez também. Cara, os 3 compraram o livro, os 3 gostaram um monte, cara. Ele Ah, tem uns legal. desenhos, como se fosse Aham. É muito desenho de legal, guardanapo. Exato. Muito bom. Um É filme, Léo. original. Um filme é O Lobo de Wall Street para entender o que não fazer. Boa. E um ídolo. Ah, eu não gosto muito dessa coisa de ídolo, né? Oh, o Papa, o nosso Papa. Quem que é o nosso Papa? Diz que, como é que é aquela história, não conheça seus ídolos, John Bogle? mas... Exato. O Bogle, Esse... né? boa, boa. Esse nem vai dar mais para conhecer, então não corre o risco de Tá se bom, decepcionar com ele, né? É verdade. Agora, uma apostinha. O que vai mais bombar daqui 2, 3 anos? Onde eu ponho minha grana pra dar aquela porrada? Não, para com isso, pô. Assim, tentando ser... Obviamente eu sou irônico aqui, mas é assim. É um bom chutador aqui, então, vai. Eles vão pegar um Tesouro- trecho, ó, e vão fazer um react disso aí, ô Fernando. Tesouro Olha o e Kogut achando que tem que fazer a apostinha dos dois. Tesouro, Eu sei de Tesouro uma coisa, IPCA. vai faltar papel na Bolsa Brasileira, que é os gestores Tesouro- aqui estão adorando falar essa frase. Vai faltar papel! O que você acha, Léo? Tesouro IPCA longo. Uma boa aposta, né? Enfim. Uma aposta sem, né, sem ser muito maluco. Mas é Boa. meu próximo vídeo no YouTube, hein? É um ETF aí de Tesouro IPCA longo. Uma boa. HCB11. Léo, é isso. Muito obrigado. O Léo, para quem não sabe, é assessor de investimentos da Invest, que é um escritório que eu admiro, gosto bastante da linha como eles trabalham, né? Muito focado nos objetivos, nas necessidades dos clientes e depois partir para alocação. Então, enfim, quais são os seus contatos, Léo, para te achar aí? Olha, podem me seguir no LinkedIn, meu nome é Leonardo Maranhão, né? Ou no Instagram, Leo Maranhão BR. Acho que são as formas mais fáceis aí tanto de ficar em contato um pouco né, com as pessoas, com algum tipo de conteúdo. E é isso, vamos trocando figurinhas por lá. Antes de fechar, só passa uma lista, tipo, de tudo, toda essa experiência que você teve na gestão passiva, lá na Alemanha, etc. Se você pudesse passar uma única lista e falar assim, gente, é isso que eu gostaria que vocês guardassem e que levassem para o resto da sua vida. O que você falaria para o pessoal? Caramba, pode fugir um pouco do assunto investir. Não, Não fugindo do. Você vai decepcionar muito. Você fala assim, gente, faça exercício físico, cuida da saúde e faça crossfit. O pessoal não está esperando uma resposta dessa, entendeu? Tem que ver o negócio, né, Joãozinho? O Léo é do CrossFit também, hein? Eu sei. Olha aí. Eu vejo ele fazendo os movimentos, por isso que eu falei. Ele é forte, Esse entendeu? movimento.
Eu posto mais lá no meu pessoal, no profissional eu acabo não postando muito. Não, eu acho que tem a ver com, ligando um pouco essa trajetória profissional de parte de ETFs e tal, eu acho que você nunca sabe quais portas vão se abrir, o negócio é estar em movimento, tá em movimento. Eu acho que isso também tem a ver com os investimentos. Aquela pessoa que espera muito para começar a investir, quer aprender muito para começar. Então, eu acho que isso serve para tudo, para redes sociais, né? Eu acho que todos aqui têm experiência em redes sociais também, foi a mesma coisa. Pô, vou esperar ter um texto perfeito aqui para. Não, vai fazendo. Por exemplo, eu não imaginava que eu ia fazer conteúdo de ETF, porque eu achava que ninguém queria saber no Brasil sobre ETFs. Isso lá em 2019. Mas fui fazendo, e fui corrigindo rota ao longo do caminho. Eu acho que serve para tudo aí. Muito bom, muito bom. Valeu. Ô, Joãozinho, você quer fazer a frase final do resumo que você aprendeu? Ou pode finalizar aqui com a frase do Léo aí, essa lição? Você que manda. Eu quero dar uma contribuição aí. Vai. Foi muito bom, viu, Léo? Essa experiência que você trouxe lá de fora, de 11 anos, e eu fiquei pensando que uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa vai acontecer aqui também. Então a frase é a seguinte: nada detém a marcha inexorável Opa. dos investimentos passivos. Ah, entendi. É um foguete que não dá ré. Não. Entendi. Em É só... breve Muito bem, vai, João. eu digo, e aí vai uma previsão. 1% vai virar 10, você vai multiplicar por 10, né? Não Enquanto isso, tem que pensar só no 10%, que ainda é pouco, porque nos Estados Unidos é mais do que 50, mas 1% vai virar 10 em 3 anos. Minha previsão aí. caramba, tá gravado aqui. Vamos ver se você Sabe acerta. por que que eu acho que vai crescer muito rápido? Hum. Porque já tem muita coisa, já tem muito produto. Então, os barquinhos já estão ali no mar. Só falta a onda subir. Boa. Tá, boa. Excelente. Valeu, gente.